Imagina um pecado que desafia diretamente o Todo-Poderoso. Imagina um pecado que, dentro de todas as regras que Deus estabeleceu para que o seu povo cumprisse, esse seria o primeiro, o que Deus coloca em primeiro lugar. Imagina um pecado que desafia a autoridade de Deus em se contrapor à primeira ordenança de Deus, ao primeiro mandamento. Nós sabemos que o nosso Deus, em Êxodo, no capítulo de número 20, ele estabelece mandamentos, regras e critérios ao seu povo para que cumprisse e com toda certeza iria o agradar fazendo aquilo. E o povo até disse que iria cumprir, mas nós vemos que não foi bem assim no decorrer da história. Agora nós estaremos falando sobre um pecado que ele é muito perigoso, porque ele vai desafiar o Todo-Poderoso, ele vai se contrapor a esse primeiro mandamento estabelecido por Deus, né? Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo de número 3, vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Então, nós estaremos falando sobre este pecado, o pecado da idolatria. Um pecado que tem sido praticado por católicos, por muitos cristãos que se dizem servir a Deus, crentes das igrejas evangélicas, e nem têm percebido porque ter outros deuses diante de si não é só ter uma imagem de escultura em casa, ali na sala, estabelecida ali em algum lugar, na porta, pendurado. Não, o pecado da idolatria vai além de ter uma estatueta, assim como está lá em Êxodo de número 32, vai além de erguer para si um bezerro de ouro. Mas o pecado da idolatria é exaltar qualquer coisa, inclusive o dinheiro, os bens materiais, acima de Deus. É acender algo, é levantar em seu coração um altar para isso. Isso é muito perigoso. Êxodo, no capítulo número 20 em diante, vai falar sobre vários mandamentos e nós parece que vemos Deus estabelecendo ali o primeiro mandamento e uma continuidade a este primeiro mandamento, trazendo outros mandamentos, falando sobre a importância de não levantar para si deuses, porque Deus sabia que o povo tinha essa inclinação para levantar para si ídolos e os adorar. E nós vemos que isso se cumpre quando Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas e, ao esperar Deus fazer ali, estabelecer todas as suas regras acerca da sua poderosa presença, de como teria que ser conduzido o povo, o tabernáculo e tudo, enquanto o povo não tem paciência para esperar e levanta aquele bezerro de ouro, trazendo a ira de Deus sobre aquele povo. E também Moisés se ira muito, tanto que quebra as tábuas de pedra onde estava gravado os mandamentos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos aprender sobre o perigo deste pecado, o pecado da idolatria. E se você ainda não se inscreveu neste canal, já se inscreve. Se você gosta de assuntos como esse, que fala da poderosa palavra de Deus, que traz assuntos extraordinários como esse e que vai te ajudar na caminhada rumo aos céus. Eu sou o pastor Johnny Marques, este é o canal que leva o meu nome e eu estou aqui sempre trazendo assuntos assim, falando da palavra de Deus e das coisas concernentes ao reino dos céus, te ajudando a opinar e a agir em meio ao mundo deturpado de forma sábia que vá agradar a Deus. Esse pecado da idolatria é um pecado nocivo, letal, fatal e que é muito perigoso por várias razões espirituais e morais. Primeiro, porque ele vai violar diretamente o primeiro mandamento, que eu já falei, que está escrito em Êxodo, no capítulo número 20, no versículo número 3, não terás outros deuses diante de mim. Violar este mandamento, todos sabem, é um perigo terrível, porque Deus colocou ele em ascensão, colocou ele em primeiro lugar, nas regras, nos mandamentos. Então você está desafiando Deus. Deus colocou em primeiro lugar, você fala, não, Senhor, eu não estou interessado em obedecer isso aqui não, eu não estou interessado. Você está desafiando a autoridade do grande Todo-Poderoso. Isso é um perigo tremendo,
quando se desobedece a Deus desta forma, quando se inflige um mandamento que tem um grau de importância elevadíssimo, né? Então, meus irmãos, é por isso que esse pecado ele é muito perigoso. O pecado da idolatria, poucos têm se atentado a este perigo e têm pecado deliberadamente, ou seja, com conhecimento de causa, fazendo, sabendo que está errado, não buscando deixar de praticar. E isso pode acarretar em perigos tão grandes como a perca da salvação, ou seja, a não ganhar a salvação, porque se você está pecando desta forma, você perdeu já a sua salvação, né? E você pode ganhar o inferno como um presente, ao invés de ganhar a salvação. Esse pecado ele é perigoso porque ele desvia o coração de Deus. Está escrito em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas, seres criados, em lugar do Criador. A idolatria, ela vai levar as pessoas a confiarem, a servirem coisas, né, seres que são criados ao invés do Criador. Há muitas tribos e muitos povos que adoram a coisas, adoram ao sol, adoram a vaca, né, como é o caso lá da Índia, adoram a coisas criadas ao invés de adorarem o Criador. E isso é perigoso, meus irmãos. Isso vai trazer uma condenação terrível às pessoas que não se arrependerem, né? Enquanto há tempo, este pecado ele é muito nocivo e perigoso. Tem gente que fala assim, não, mas a gente não está adorando a isto aqui. Mas se você ergueu um ídolo, você está pecando, porque você criou ali uma imagem. A Bíblia manda não criar imagem. Ah não, mas isso aqui representa... Que negócio, rapaz? A Bíblia está mandando. Não é para criar imagem de nada que represente nada do que está no céu, nada do que está na terra. Ah, mas Deus mandou criar os querubins ali, colocar em cima da Arca da Aliança. Esses dias eu vi um padre falando sobre isso, né? Que Deus mandou fazer ali aqueles querubins e colocar em cima da Arca da Aliança, mas Deus não mandou colocar aquilo dali para que o povo adorasse. Inclusive, o povo em um dado momento adorou aquilo dali. Isso contrariou o coração de Deus, né? Isso contrariou o coração de Deus. Nós não vemos em nenhum momento mais Deus mandar fazer algo semelhante àquilo dali, meus irmãos, né? Nós não vemos em nenhum lugar na Bíblia. Agora, porque tem aquela pequena escriturinha ali falando sobre aqueles querubins ali, né? Que era ali algo que Deus fez, que algo que só Ele vai explicar. Então, meus irmãos, não cabe a nós querer desobedecer a uma regra de Deus, sendo que ela foi repetida várias vezes pelo próprio Deus, porque nós achamos, porque Deus fez isso dessa forma ou de outra forma, eu posso fazer. Não, Deus é Deus. Ele é soberano. Sabe o que significa soberania? Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. A nós convém obedecer a sua palavra, aos seus mandamentos. Amém? Por que este pecado é perigoso? Porque ele é considerado um adultério espiritual. E está escrito em Êxodo, no capítulo 20, no versículo de número 5, porque o teu Deus é um Deus zeloso. Meus irmãos, na linguagem bíblica, isso aqui, a idolatria, é a mesma coisa que um adultério. E nós vemos no livro de Oséias a representação que o próprio Deus coloca o profeta ali para representar com o seu povo, no caso, o povo de Israel, o povo escolhido, estava sendo representado por uma prostituta que se casou e depois adulterou. Então, meus irmãos, a idolatria é a mesma coisa que o adultério espiritual, né? E o adultério, se deitar com uma meretriz, é se tornar uma carne com ela, diz a Bíblia, né? É você se tornar alguém que está na contramão de Deus, da vontade perfeita de Deus. E isso é um perigo terrível, amém? Este pecado é perigoso também, por quê? Porque leva à corrupção moral. Está escrito em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 21
ao 23, algumas partes vai dizer assim: tornaram-se insensatos e o seu coração tolo obscureceu-se, né? A idolatria está frequentemente ligada a práticas imorais como injustiça, exploração e até mesmo com rituais satânicos, né? Meus irmãos, a idolatria é perigosíssima, é um pecado terrível, é um pecado que eu já disse aí, já trouxe vários argumentos sobre o perigo deste pecado. Eu não preciso nem falar muita coisa mais. Eu tenho certeza que você já entendeu a gravidade deste pecado, que tem muitas pessoas pecando deliberadamente. Nós vemos a preocupação do apóstolo João, lá em sua primeira epístola, no capítulo número 5, no versículo número 21, onde ele fala: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por quê? Porque é perigoso, né? É perigoso ir na contramão de um Deus tão poderoso. Que nós possamos nos guardar e termos muito cuidado para não vivermos na prática deste pecado que também nos afasta da salvação, nos faz perder o que é mais precioso, que é o presente que nosso Deus nos dá, pois a palavra diz que a salvação é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço a todos vocês. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e não perca as bênçãos e as extraordinárias novidades que temos aqui para trazer para você. A palavra de Deus, ela é muitas vezes para nos corrigir, para nos colocar no caminho. Às vezes é difícil de ouvir, mas é o melhor, né? É o melhor de Deus para nós, para nos ajudar a não perder o que é mais precioso, a salvação que Ele nos concedeu. Deus abençoe a vossa vida e até o próximo vídeo.